Coloca a imagem, por favor. Eu falei com o Marcão, a mim, do policial civil, mas já tem um outro caso que a polícia também tem que investigar. Tá aí na imagem para vocês, é o carro do sargento da Marinha que foi executado. O corpo do militar tinha marcas de tiro e foi encontrado dentro daquele porta-malas no carro, a primeira imagem que a gente mostra. Essa imagem é muito forte, a gente sabe, por isso a gente conhece em televisão como blur, mas tá um borrão aí, porque esse é o corpo dele. Por que a gente resolveu colocar a imagem aí para vocês? Porque ele foi encontrado com as mãos e os pés amarrados. Doutor Marcos Amin, um Rio de Janeiro frenético que não para, mais sinal de execução, porém, você já trabalhou muito nessa localidade aí, trabalho para a DH de Niterói. O que significa essa questão das marcas, pés amarrados, mãos amarradas? Isso para mim tem sinais de tortura, é isso? Boa tarde, Isabelle. Boa tarde a todos. Isabelle, na verdade, ele foi arrebatado em algum lugar, né? Sim. Ele foi pego em algum lugar e levado para outro para ser executado e, por isso, as mãos e os pés amarrados, né? Os dois homicídios que você falou é de agentes de segurança, mas sim, parecem que as linhas de investigação são diferentes. A gente está vendo na imagem agora, para a polícia, para a parte técnica da DH, o veículo com o corpo encontrado é fundamental para começar o início de uma investigação, né? Sim, Isabelle, a análise do cadáver, né? A análise do cenário onde o corpo é encontrado, né? O próprio veículo no qual ele é encontrado, tudo isso faz parte do início das investigações que trazem elementos muito importantes para ela. Posso te fazer uma pergunta muito forte para esse horário? Eu peço desculpa para o meu público, mas é importante a gente falar aqui, principalmente para quem não só trabalhou na DH, como também fez vários locais de crime, como policial, já delegado ou não delegado. Não sei se você viu na tampa do porta-mala que tem uma imagem muito forte, tipo jorrada de sangue. Eu não sei como amenizar uma imagem como essa, o que mostra que ele teria recebido os tiros dentro do carro ou não, ou arrastado desse local, porque isso é importante também. Depende do tipo, eu não cheguei a ver, né? Você não viu? Aí, essa é a imagem. Não consigo, Isabelle. Tá cego, gente. Alguém ajuda. Tá aqui, ó. Se for algo como respingado, sim. Esparginado. Respingado, não é riscado. Se é isso que você quer saber. Se for uma mancha, um borrão. Aí, ó, tá parado aqui. Vem aqui, fica do meu lado que agora você pode, porque o protocolo permite. Antes a gente tinha que se manter distanciado. Aqui, ó, você consegue ver agora? Pega seu óculos ali, por favor. Tô vendo. Tá vendo? Tá vendo? Não é uma imagem tipo um borrão, tipo riscado. Isso daqui, ó, parece a imagem... sangue exatamente. Esparginado. Isso. E é onde você vê um porta-mala muito curto. Tem o óculos dele, tem tudo. Isso, pra mim, parece que ele foi amarrado, torturado e recebeu como se fosse um confere dentro do porta-mala desse carro. Sim, outros elementos de investigação podem afirmar isso com mais convicção, mas pelo que parece, pelas manchas de sangue, pode ter sido, sim, pelo menos... E se é realmente a mancha de sangue vinda dos disparos, ele estava vivo no momento. Porque quando você recebe disparo e há essa jorra sangue, é porque o seu sangue está com circulação, então ele não estava morto, não foi simplesmente um confere, né? Ele pode ter sido realmente executado dentro desse porta-malas. Qual é a localidade, gente? Pode sentar, Marcos, senão vai parecer mais ainda que eu sou baixinha quando eu boto vocês do meu lado. Jackson, ao vivo com a gente, direto de São Gonçalo, tem todos os detalhes. Nesse momento, sendo velado o corpo do sargento, a dinâmica, o que se sabe até agora que você conseguiu colher com as suas fontes da DH? Jackson, boa tarde para você. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Começo falando sobre o velório, né, desse militar, do Rafael da Silva. Nesse momento, ele continua sendo velado aqui nesse cemitério de São Gonçalo, no Parque Niterói. Como é que foi isso, tá? Segundo parentes e amigos, ele estava a caminho da casa dele quando foi abordado por homens armados. A gente pode ver o próprio carro dele metralhado, né? Segundo os parentes e amigos, falaram que ele não morreu em Tribobó, tá? Ele pode ter sido levado para esse local onde foi feita a perícia, mas eles acreditam que ele tenha sido executado em outro bairro. Então, como é que funciona isso, Isabelle? Eles abordaram o militar e, em seguida, levaram para o bairro de Tribobó. E ali levaram a arma dele, segundo os parentes e amigos, tá? E a delegacia está investigando também se o militar, ele trabalhava também como motorista de Uber, né? Essa informação que não foi confirmada ainda. Agora, sobre quem era esse militar. Ele tinha aproximadamente 2 metros de altura.
Segundo os parentes e amigos, ele parecia um bebê, era um cara muito brincalhão, alegrava as pessoas do trabalho, da família e recentemente ele mudou para o Rio de Janeiro, ele trabalhava na Marinha de São Paulo e veio para o Rio de Janeiro há um ano, tá? A gente continua aqui acompanhando o velório dele, o enterro dele será às 13 horas. Isabelle Benito. Só para a narrativa do crime, ele teria sido abordado por homens fortemente armados. Quem que conta isso? Como que foi esse... quem que tem essas primeiras informações de depoimento que são importantes? Então, Isabelle, segundo os parentes e amigos, principalmente os colegas da Marinha, eles falaram que conversaram com os agentes da DH e que ele teria sido abordado em outro bairro aqui de São Gonçalo e levado para Tribobó. De acordo com eles, ele teria sido assassinado, executado em outro bairro. E aí levaram para Tribobó, onde já estava morto, né? Como a gente pode ver nas imagens, o carro metralhado. Também acreditam que a arma dele, que era uma pistola, tenha sido levada também pelos bandidos. O que eles falam também? Que o local tem várias comunidades controladas pelo Comando Vermelho, principalmente o Jockey, que é uma área muito violenta aqui de São Gonçalo. Então eles acreditam que o militar tenha sido executado por traficantes. A gente vai trazer agora, em detalhes, a reportagem completa. O corpo do sargento da Marinha, que a gente não falou o nome aqui, é o Rafael Silva Celestino, de 39 anos. Como a gente reforça, o Jackson explicou agora em detalhes, ele foi encontrado com os pés e as mãos amarrados dentro desse porta-malas do carro. Os detalhes você tem agora na reportagem. Pode rodar. No carro, as marcas da violência. Tiros por toda parte. Vidros estilhaçados e sangue no veículo. Dentro do carro estava o sargento da Marinha, Rafael da Silva Celestino, de 39 anos. Ele foi encontrado baleado, com os pés e mãos amarrados. Os peritos encontraram com a vítima o registro de sua pistola, mas a arma do sargento não foi encontrada. O crime aconteceu no bairro de Tribobó, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. O militar foi executado. A polícia investiga o que motivou o assassinato. Agentes da Delegacia de Homicídios da região estão em busca de câmera de segurança para identificar os assassinos. O corpo de Rafael Celestino será enterrado na tarde desta quinta-feira no cemitério Parque Niterói, também em São Gonçalo. O militar deixa a esposa e 2 filhos. Com a morte de Rafael, sobe para 19 o número de agentes de segurança mortos em ações violentas no estado do Rio de Janeiro. Marcos Amin, você pode até falar, Isabelle, parece até que você não conhece, parece até que você não diariamente não comenta, mas alguma coisa é óbvio que vocês, agentes de segurança, quando são abordados, vítimas de um possível de um assalto, a gente já falou sobre isso. Bandidos são covardes, bandidos são tudo de ruim que pode ter e acabam atirando contra o policial. No arrastão, algo assim, eu tenho o dever e até tem essa recomendação de vocês para não reagir, ficar quieto. Mas o policial, ele não pode isso na vida real. Ele não pode. Porque se ele for reconhecido no Rio de Janeiro, como a gente está agora, ele não corre. Se o policial é reconhecido, ele é executado. Mas nesse caso, até sendo da Marinha, seja o que for, não me parece, posso estar errada, me corrija, não me parece que seja algo tipo assim, ele estava em outro bairro, ele estava com o carro dele, ele tinha arma, os bandidos chegaram, o reconheceram como alguém, agente de segurança, porque eu nunca acho que eles acham que é da Marinha, eu acho que eles acham que é polícia mesmo, para eles tudo é uma coisa só, e fizeram execução pelo fato deles terem amarrado o pé, colocado no porta-malas, tudo isso leva tempo. Você entende que eu acho que parece meio um crime com assinatura? Eu entendi o que você falou, Isabelle, mas no local eles amarraram o pé? A gente não sabe. Eles podem ter simplesmente sequestrado ele no local e levado. Mas pra quê? Pois é. Vai tentar assaltar, tira ali, acabou. Não, mas isso aí eles podem fazer justamente por ser um atentado contra as instituições da Força de Segurança. A gente não pode descartar isso. Que não seja... Pode ser algo pessoal contra o sargento? Pode ser. Mas é, sim, factível que seja algo contra as forças de segurança. Simplesmente uma ação terrorista do narcotráfico. Simplesmente o que ele representa. Porque não é... Se for realmente isso, não será a primeira vez. O Rio de Janeiro vem se tornando isso há muito tempo.
E a gente vem empurrando com a barriga esse tipo de debate há muito tempo. A gente teve um colega seu que foi torturado antes de ser morto. A gente teve um colega meu que foi sequestrado e levado para a comunidade e foi executado lá na comunidade. Foi a comunidade do Jacarezinho. Sem ser algo pessoal, e sim por representar. Tem pessoas que defendem aquela bandidagem, aqueles narcotraficantes do Jacarezinho, chamando eles de moradores de comunidade. Daqui a pouco a gente tem essa reportagem aqui, inclusive. Nós vamos voltar ao vivo agora com o Jackson Silva, que tem mais informações pra gente. Jackson, é contigo, diga. Isabelle, eu concordo plenamente com o delegado Marcos Amin. O que os amigos da Marinha falaram, tá? Que certamente os bandidos que eles acreditam que são traficantes da região encontraram a carteira dele como militar. E aí deve realmente ter sequestrado o militar e levado para este local, tá, Isabelle? E aí, o que eles falaram? Usaram até uma expressão meio pesada, né? Viram que era militar, eles esculacharam. Não acredito só que tenham amarrado as mãos não e os pés não. Eles acreditam, antes de executar, tenham esculachado realmente o militar, tá? Essa é a revolta da família e dos amigos. Porque não só mataram, eles executaram, tá? Então a mãe dele, que está aqui, ela operou recentemente e mesmo assim ela quis vir se despedir do filho, tá? A mãe, a esposa, todos estão extremamente abalados. Isabelle Benito. Eu me convenci por vocês. Eu devo estar hoje muito poliana para acreditar que bandido não é sujo a esse ponto, só porque é um agente de segurança sem qualquer tipo de coisa por trás. Vamos continuar, Jackson não saiu de lá, vai ser enterrado. Para quem não viu, porque às vezes a pessoa liga a televisão agora. Um sargento da Marinha foi executado covardemente, teve braço, mãos amarradas, pés amarrados. A gente está vendo a imagem da cena do crime, onde o corpo foi encontrado. A delegacia de Niterói está investigando e Jackson tem mais as últimas informações aí. Fala, Jackson. Olá, Isabelle Benito. Boa tarde mais uma vez. A gente continua aqui acompanhando, né? O velório do sargento da Marinha, Rafael da Silva, de 39 anos. O enterro dele será às 13 horas, aqui no cemitério Parque Niterói, que fica em São Gonçalo. Só lembrando que esse sargento foi assassinado ontem. Ele estava de carro quando bandidos armados abordaram o carro dele, amarraram as mãos desse sargento e os pés também, e executaram ele. A informação, Isabelle, que ele saía de um lugar para o outro, a esposa dele conseguiu acompanhar através do GPS, tá? Então ela conseguiu entender para onde ele foi. Então, segundo os parentes e amigos, ele foi encontrado por esses bandidos, abordado por esses bandidos em um bairro e levado para Tribobor, onde teve a mão e os pés amarrados, tá? Vamos falar então com o Rubens, que é amigo desse sargento. Muito triste, né? A família inteira abalada, os amigos também. Uma situação extremamente difícil, principalmente da forma como ele morreu, né? Meus sentimentos para o senhor. Exatamente. Infelizmente, o Rio de Janeiro vive, no momento, já há bastante tempo, uma situação de caos. Nosso irmão, um excelente pai de família, não é porque ele faleceu que a gente está falando isso, não. Quem o conhece, quem conviveu com ele, excelente militar, muito bem conceituado no seio das Forças Armadas, um excelente pai de família. Ele deixa dois filhinhos, uma menina de 8 anos, Maitê, e um menino de 5 anos, Caio. E ele, para poder dar um conforto para a família, segundo informações, ele estava passando a trabalhar como motorista de Uber após o expediente que ele prestava na Marinha. E, infelizmente, as investigações vão ser mais claras do que aconteceu. A situação que parece que ele foi identificado como militar e foi cruelmente, porque amarraram os pés, amarraram as mãos. Ele foi alvejado por vários disparos de arma de fogo. Ele levou muitos tiros, levou tiro no rosto, levou tiro no tórax. E teve as mãos amarradas, os pés amarrados, o cinto de segurança, ele foi deixado no banco de trás do carro. O cinto de segurança do carro estava em volta do pescoço dele. Foi morto com requintes de crueldade. E a gente fica a perguntar, até quando isso vai poder acontecer? Até quando nós vamos pensar que isso é uma coisa normal? Que isso vai apenas virar uma estatística, será?
Nós não sabemos, não podemos ter certeza disso. Mas a gente torce, porque é uma pessoa como ele, que também, além de ser excelente militar, ele fazia parte de comunidade católica na Igreja Nossa Senhora Aparecida do Galo Branco, aqui em São Gonçalo. Ele era professor de jovens. Ele ensinava para jovens sobre a palavra de Deus, sobre como respeitar o próximo. Coisas que hoje em dia está se caindo em desuso. E é difícil, dói o coração, nosso coração fica apertado. Eu posso falar que ontem eu não estava triste, ontem eu estava revoltado. Ontem eu estava revoltado com essa situação que a gente vive aqui no Rio de Janeiro. Não é possível, gente. Aonde vamos parar? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês refletirem. Onde vamos parar? Inclusive, Isabelle, parentes e amigos falaram que ele era um crianção, né? Ele brincava com todo mundo, alegrava pessoas do trabalho e também da família dele. Sempre foi assim, muito brincalhão, né? Sim, ele era uma pessoa muito extrovertida, brincava, era divertido. Na igreja ele era muito bem querido porque os jovens gostavam muito, principalmente os jovens, que ele era professor de jovens. E então ele chegava e orientava bem os jovens, ele cuidava bem. Eu não me recordo de ninguém que tenha falado um senão. Porque há pessoas que quando falece, ela vira anjo, né? Não é o caso do Rafael. O Rafael Celestino sempre foi uma pessoa muito querida. Sempre foi uma pessoa que sempre viveu para os outros. Ajudava os outros, ajudava no que fosse necessário. E durante muito tempo, ele trabalhou em São Paulo, na Marinha de São Paulo. E aí ele foi transferido aqui para o Rio. E a esposa dele, uns 15 dias atrás, falando comigo, poxa, eu penso em sair do Rio de Janeiro, porque a diferença é gritante. Lá em São Paulo, eles tinham uma assistência médica, uma segurança maior para viver. Vieram para o Rio de Janeiro por determinação do quartel, não tinha como não vir, certo? E aqui, aí depois acabou sendo assassinado. Não tem palavras para poder expressar a dor que os familiares e amigos estão sentindo. Não tem como. Isabelle, o senhor Rubens está à sua disposição, está te ouvindo, tá, Isabelle? O senhor Rubens falou tudo, é uma tristeza muito grande, Pois sabe? não, Isabelle? Sabe, seu Rubens, é uma tristeza muito grande quando a gente conhece as vítimas e o contexto delas. É óbvio que a tragédia sempre é gigante, mas quando a gente conhece o contexto, a história, o nome, o sobrenome, a história da mulher, a história do engajamento dele com os jovens, o perfil dele, ninguém merece ser morto. Me desculpe falar, mas principalmente da forma como o Rafael foi morto por covardes. Mas principalmente quando a gente vê o contexto de toda essa história, bate uma tristeza ouvindo o senhor falar, bate uma tristeza não só de revolta, mas uma tristeza profunda mesmo de ver o senhor narrando, falando sobre isso. Eu quero aqui deixar me aprofundo o sentimento em relação... Não querendo politizar, não querendo politizar, mas a gente cansa de ver quando morre alguém famoso, quando morre alguém que está à margem da vida, a Comissão de Direitos Humanos vem brigando. Quando morre alguém numa incursão policial, que infelizmente acontece, a Comissão de Direitos Humanos vem gritando, esperneando, soltando os cachorros em cima de todo mundo. Cadê a Comissão de Direitos Humanos agora, quando acontece uma morte cruel de um pai de família inocente? Cadê que eu não vejo? Não vejo. Cadê nossos políticos que não se preocupam em fazer leis que verdadeiramente dão segurança ao cidadão? Por que fazer lei que vai ficar da boca para fora, ficar só no papel, não resolve? Onde está o poder público nesse momento? Cadê o poder público? Onde está? Ninguém vê, ninguém sabe. Ninguém consegue sentir a presença do poder público para se sentir seguro aqui no Rio de Janeiro. Faça uma enquete, bota aí na televisão, faça uma enquete, pergunta assim: você se sente seguro com o poder público no Rio de Janeiro? E vê qual vai ser a porcentagem de pessoas que vão dizer que sim. Se der 20%, vai ser muito. 20%, ou seja, 1/5 poderá dizer que é uma pessoa que se sente segura. Razão. Pode ver se não passar dos 90% das pessoas que não têm segurança. Sim, tá ok? Eu agradeço a atenção ao SBT por ter estar presente aqui e divulgar a situação que o Rio de Janeiro se encontra. Eu tenho que agora ir lá me despedir do meu grande amigo, do meu irmão. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Um abraço para o senhor, tá? Só para a gente encerrar aqui, doutor Marcos, e tecnicamente, o Jackson trouxe nessa segunda entrada, a mulher dele monitorava ele pelo GPS, isso ajuda também, né?
Isabelle, ajuda muito, né? A gente entender a dinâmica, para onde ele passou, para onde ele foi, para onde ele foi levado. Interceptado, onde ele foi interceptado, para onde ele foi levado, provavelmente onde aconteceu a execução, Mas eu falo do grupo criminoso que atua, vocês sabem quem atua aqui, quem atua lá, sem entendeu? Sem dúvida nenhuma, essa investigação, tenho certeza lá, o doutor Pablo Valentim está à frente dela, já deve estar bastante adiantada, né? Mas a colocação do amigo dele foi irrepreensível. Não tem nem o que a gente falar acaba diante não tendo nem o que acrescentar. da realidade mesmo.